Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos fazer aqui uma resolução de exercício para a prova que vem, certo? A gente vai usar aqui alguns critérios importantes que podem ser tema de questões na prova. E aí você tenta fazer as questões, né, da lista que eu propus. E aí a gente confere agora se a forma está correta ou não das resoluções. Então vamos lá, vamos começar aqui. Então hoje a gente vai trazer dois conteúdos básicos aqui, que é velocidade média e movimento uniforme, né? Que é para reunir esses dois conceitos, né? Que a gente parte do princípio que o movimento uniforme ele só ocorre a partir que a velocidade média ela é constante. Então, se a velocidade ela varia em algum momento, então o movimento não é uniforme. Consequentemente, eu vou ter a mesma velocidade para haver um movimento uniforme, ou seja, percorrer espaços iguais em tempos iguais, para sempre manter a velocidade média possível, certo? Então, a gente vai agora resolver algumas questõezinhas. Então, uma questão que eu trago aqui para vocês é aquela história de movimento e repouso. Então, é o seguinte, ó, você está viajando sentado na poltrona de um ônibus pela rodovia dos Bandeirantes, que liga São Paulo a Campinas, e eu quero que você cite um referencial em relação ao qual você está em repouso e outro referencial que você está em movimento. Então vocês lembram lá que a gente só está em movimento em relação a um dado referencial se a distância do objeto comparado a esse referencial está variando, está aumentando ou diminuindo. Então nesse caso ele vai estar em movimento. Caso contrário, vai estar em repouso. Então, ó, se tu tá sentado dentro do ônibus, ó, imaginar que aqui tem um ônibusinho, meio feio, mas imagine que é um ônibus aqui. Você tem um ônibusinho e você está sentado dentro do ônibus, ó. Aqui está a estrada. E aí, eu quero que você me diga o referencial que você está em repouso e em movimento com relação a essa situação. Então vamos lá, o que, que a gente pode dizer que está em repouso aqui com relação a você? Aqui, ó, cita referencial em relação ao qual você está em movimento e referencial ao qual está em repouso. Então, a gente sabe que se não haver diferença de distância, né, variação de distância, a gente vai estar em repouso. Então, no caso, por exemplo, a gente pode pegar aqui o exemplo próprio ônibus, que o ônibus vai andando e você vai dentro do ônibus, você vai acompanhando o ônibus. Então, a distância de você para o ônibus não está variando. Então, o ônibus é um referencial que você está em repouso. Já em algum ponto aqui da estrada, vamos supor que tivesse uma placazinha assinalando alguma coisa aqui do trânsito, como o ônibus ele está indo embora, a distância de você para essa plaquinha, por exemplo aqui, ó, ela vai aumentar. Por exemplo, daqui a um segundo ela pode estar lá na frente, ó, mais ou menos aqui, quando o ônibus passar por esse espaço. Então, nesse caso, a gente pode considerar que a estrada é um referencial do qual você está em movimento, porque existe uma variação de espaço entre você e a estrada. Certo? Então era uma questãozinha bem simples. Tem muitas coisas, se tivesse uma rocha, uma pedra no meio da estrada também, você pode citar como referencial do movimento. Em referencial de repouso, você pode dizer também que os passageiros que estão junto com você estão em repouso, né? Porque a chance deles não estar variando com relação a você. As rodas do ônibus, né? Também pode ser um objeto que também um referencial que está em repouso. E é isso, a gente pode citar inúmeros referenciais aqui, mas sabendo essa ideia, certo? Que a ideia é sempre olhar se está aumentando ou diminuindo a distância de você ao ponto referencial. Já na segunda, a gente tem o seguinte: o ônibus passa pelo quilômetro 30, olha só, quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas. E às 9h30 passa pelo quilômetro 240, ó. E a pergunta é, ó, determine ou calcule, né, qual é a velocidade média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo. Então, nós sabemos aqui para calcular a velocidade, ó, velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Só que a gente precisa saber quem é esse espaço e quem é o tempo. E nós vimos lá que quem é o espaço? É o espaço final menos o inicial. E quem é o tempo, a variação do tempo? Tempo final menos tempo inicial.
Então, a gente tem os 4 valores aqui. A gente tem, ó, ele passa pelo quilômetro 30 e vai até o quilômetro 240. Ó. Então, aqui é o espaço inicial e aqui é o espaço final. Então, aqui a gente pode colocar, ó, 240 menos 30. No caso aqui vai dar 210. Então, ele percorreu 210 quilômetros. Já o tempo, a gente tem o seguinte, ó, tempo final, ele começou às 6 horas a marcação no relógio, ó, ou no cronômetro, e quando ele viu que era 9h30, ele viu lá que estava no quilômetro 40. Então, 9 horas e 30 minutos. Aí veja bem, se a gente for calcular isso em termos mais significativos, por exemplo, aqui está em hora, né? Aqui esse primeiro está em hora, mas eu tenho que transformar agora 30 minutos em horas, ó, para a gente conseguir fazer esse cálculo, porque a gente está com uma unidade aqui em horas, ó, e a outra está horas e minutos. Então eu tenho que converter aqui, ó, 30 minutos em horas. Aí tem a tabelinha, ó, hora, minuto e segundo. Aí eu quero, ó, transformar minuto em hora. Então volta uma casinha. Então eu vou pegar esse 30 e vou dividir por 60, porque eu estou pulando uma casinha. Então eu posso cortar um 0 com 0. Posso simplificar tudo por 3 aqui, ó. 3 e 3, que são múltiplos. 3 por 3 dá 1. E 6 por 3 dá 2, ó. Então vai dar 1 sobre 2, que é uma coisa de 0,5, que é a metade, ó. É meia hora aqui, ó. Agora sim, se eu tenho 9 horas mais 0,5 horas, no final das contas eu vou ter 9,5 horas, porque agora eu posso somar os dois, porque eu transformei esse 30 aqui, ó, em horas. Então vai ser 9,5, se a gente for ao pé da letra aqui, ó, 9,5 menos 6, ó. Então aqui vai dar quantas horas a diferença? Se eu olhar direitinho, isso vai me dar 3 horas, né? E 30 minutos. Ou 3 horas e meia, né? Se a gente for fazer aqui a subtração, ó, 9,5 menos 6, como não tem nada, a gente completa com 0, 5,9 menos 6, 3, ó. 3,5 horas. 3,5 horas. Aí agora sim, agora eu chego e coloco agora na expressão de velocidade, porque eu já tenho todos os valores que eu quero. Então eu posso calcular agora tranquilamente nossa velocidade média. Então aqui, ó, se a gente for pegar aqui na fórmula agora, ó, quem é o ΔS? O ΔS vai ser 210 e o ΔT 3,5. Então nesse caso aqui eu vou pegar o 210 e dividir por 3,5. No caso aqui vai dar 60 km por hora. E se eu pedisse isso aqui em metro por segundo? Nas unidades do SI, ó, no SI. Então tem que transformar 60 km por hora em metro por segundo. E nós vimos que tem uma regrinha. De quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Se fosse o contrário, fosse metro por segundo para quilômetro por hora, multiplicava por 3,6. Então aqui, ó, é só você pegar o 60 e dividir por 3,5. Então se eu pegar o 60 e dividir por 3,5, isso vai me dar aproximadamente, né, um valor quebrado, 17,14 metros por segundo. Certo? Então posso pedir tanto aqui como aqui na hora da prova. Então é você saber converter as unidades aqui em cima e aqui embaixo também. Outra forma seria transformar, ó, o 210 km em metros e o 3,5 horas em segundos. Aí aqui teria que multiplicar por 3.600 e ali em cima multiplicar por 1.000. Então daria um valor daria um pouquinho mais de trabalho fora essa forma aqui de fazer esse cálculo. Certo? Então, 60 km por hora ou 17,14 metros por segundo. Terceira.
A velocidade média de um automóvel durante a metade de um percurso é 30 km por hora. E esse mesmo móvel tem a velocidade de escala média de 10 na metade restante desse percurso. Determine a velocidade de escala média do móvel no percurso total. Então aqui, pessoal, a gente não tem a distância. Perceba que a gente tem um trajeto e a gente está dividindo em duas partes aqui, ó. Mas como ele fala que é metade, então o tamanho de K vai ser o tamanho de K também. Então a gente pode chamar isso aqui de D, de distância. Ou seja, a distância total aqui que eu tenho agora, ó, 1D mais 1D vai dar 2D. Então o que acontece? Na primeira metade, ele fez em 30 km por hora. Então aqui, ó, 30 km por hora. Já na segunda metade, ele fez 10 km por hora. E agora eu quero que determine a velocidade. Então a velocidade média, para a gente calcular aqui, a gente vai ter que procurar o quê? A gente vai ter que procurar algumas coisinhas importantes. Por exemplo, nós sabemos que a velocidade ela é dada por quem? Delta S sobre delta T. Então, a única informação que a gente tem aqui é que se eu fosse jogar essa fórmula aqui, ó, quem seria o V? Seria 30. O delta S seria D, que é a distância. E aqui embaixo eu não teria o delta T. A gente não teria a primeira parte do trajeto tempo. Então, vamos chamar aqui de delta T1. Certo? E aí, vamos lá, vamos para o segundo passo. No segundo passo aqui, ó, na segunda metade, eu vou ter 10 igual. Como não tem uma distância também é metade, ó, D e D. Então, D aqui. E eu não tenho o tempo 2 da segunda parte. Vamos chamar aqui de 1, ó. E aqui de 2 para vocês entenderem o que eu estou falando. Parte 1 e parte 2. E aqui tem um delta T 2. Então, o que eu posso fazer aqui é o seguinte. Eu posso determinar qual é o meu delta T para depois achar quem é realmente o que eu quero. Por quê? Quando a gente quer calcular a velocidade, ó, veja bem, velocidade. Eu quero o espaço total que ele percorreu. Então, a única coisa que eu sei é que o espaço total aqui, ó, saindo daqui até chegar aqui, ó, vai ser 2D, porque D é a primeira metade e D é a segunda metade, porque eles são iguais. É igual se fosse um X aqui. Eu só coloquei D para dizer que D é de distância. Então, ó, 1D mais 1D vai estar 2D. Beleza. Mas eu não sei quem é o tempo total que eu vou gastar. Então, eu vou ter que pegar essas duas equações aqui, ó, que eu achei, e vamos transformar elas, ó. Vou pegar essa aqui primeiro, ó. Então, vamos lá, vamos inverter aqui, ó. Por quê? Eu quero saber quem é esse fulano aqui de baixo, ó. Então, eu posso subir ele pro lugar do 30, ó, e o 30 pode descer, porque estão na mesma proporção aqui, ó. Então, o nosso delta T1 é igual a D sobre 30. Eu só fiz inverter o valor. Já esse segundo aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trocar o 10 com delta T, ó, que está na mesma diagonal. Então, ó, delta T2 é igual a D sobre 10. Beleza. Só que aí eu vou precisar agora calcular o tempo total. Então, vamos chamar aqui, ó, de delta T total, que no caso vai ser D sobre 30, que é delta T1, que foi a primeira parte, mais D sobre 10, que é o delta T2, que foi da segunda parte. Então, o tempo da primeira parte mais o tempo da segunda parte vai dar o tempo total. E aqui eu vou começar a fazer o quê? Eu vou ter que fazer uma soma de fração. E eu só posso fazer uma soma quando eu tiver os denominadores iguais, ó. Eu não tenho denominadores iguais aqui. Então, eu vou ter que tirar o mínimo. O mínimo de 30 e 10, ó. Então, vamos lá. Por 2, 15 e 5. Por 3, 5 e 5. E por 5, 1 e 1. E aqui eu multiplico, ó. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. Então, o MMC de 30 e 10 é 30. Vou fazer só um aqui, ó, com 30 embaixo. Então, vou pegar esse 30, ó, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 30 dividido por 30 dá 1. 1 vezes D, 1D. Então, bota D aqui em cima. Mais 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes D dá 3D, ó. E agora eu vou somar esse fulano com esse fulano aqui, ó. Eu tenho 1D mais 3D vai dar
4D. E aqui embaixo eu vou repetir o denominador, que é 30. Então, eu achei nosso tempo aqui, ó. O tempo total vai ser esse. Então, vamos pegar esse valor e vou jogar aqui na fórmula agora, ó. Vou botar aqui, ó, 4D sobre 30. Como é que eu tenho divisão de fração? O que é que eu vou fazer? Vou repetir a parte de cima, 2D, multiplicando pela parte de baixo invertida, ó. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, porque é uma divisão de fração. Então, quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Então, aqui vai ficar 30 sobre 4D. E agora, eu posso cortar, ó. Corta esse D com esse D aqui, ó. E agora vai ficar, ó, 2 vezes 30 dá 60, dividido por 4. Se eu pegar 60 dividido por 4, você vai encontrar o valor de 15. 15 o quê? Quilômetros por hora, porque é a unidade que eu estou trabalhando aqui. Então, essa questão aqui, ó, a gente está trabalhando com tempo sem definição e espaço sem definição, mas eu chamei de D, é ali o total 2D, e converti isso para o tempo para achar justamente a velocidade média do móvel nesse trajeto aí. Certo? Então, pratique muito, que é fácil de se pegar. Então, não tem problema se errar de primeira, certo? O importante é que você siga os passos e faça as continhas aí. Pois bem, mais uma. Questão número 4. Na questão número 4, a gente tem o seguinte, ó. 4 cidades A, B, C e D estão dispostas de tal modo que as distâncias rodoviárias entre elas, no caso A e B, B e C e C e D, são respectivamente iguais a AB 60 km, BC 100 km e CD 90 km. Se um automóvel vai de A até B a uma velocidade de 60 km por hora, da cidade B até C a uma velocidade de 50 km por hora, e de C até D uma velocidade média de 45 km por hora, determine a velocidade média desse automóvel, no caso, em km por hora, no percurso de A até D. Então, tudo que ele percorreu, eu vou ter que fazer o quê? Um achado final aqui, para vocês concluírem isso. Então, a gente vai ter que desmiuçar em 4 partes aqui, ó. A, B, C e D. Então, ó, vamos ter 4 partezinhas aqui, ó, divididas. Então, ó, a distância AB vale quanto? 60. A distância de BC, 100. E a distância CD, 90. Se um automóvel viaja, agora vem as velocidades, ó, de A até B com 60 também, ó. Ah, não, no caso aqui, o tempo, né? Então, só apagar aqui a borracha. Peguei aqui a borrachinha. Deixa eu pegar outra coisa aqui. Então, aqui, ó, 60, é isso mesmo, né? Quilômetros por hora, tá certo. Eu apaguei, mas era só para corrigir aqui. A B até C a 50. Então, aqui vale 50 km por hora. E aqui, ó, de C até D foi feita a 45. E agora eu quero fazer a velocidade total nesse circuito aí, ó, de A até D. Então, nós sabemos que a única coisa que não muda aqui é o espaço. Então, qual é a distância de A até D? Então, vai ser 60 mais 100 mais 90. Se eu somar tudo isso aí, isso vai me dar 250. Então, ó, eu posso dizer que o ΔS aqui que eu tenho que percorrer vale 250 quilômetros. Beleza, que eu estou somando as distâncias. Já as velocidades a gente pode fazer muita coisa com elas. Por quê? Porque elas são variantes, ó. Mas eu tenho que saber quem é o tempo. Então, eu quero saber quanto é o valor de T1, quanto é o valor de T2 aqui, ó, e quanto vai ser o valor de T3. Então, para achar o tempo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o espaço e dividir pela velocidade, né? Ó, porque lá na formulazinha é V é igual a ΔS sobre ΔT. Se eu quero o tempo, então eu vou inverter aqui, ó, com a velocidade, ó. ΔT sobe e a velocidade desce. Então, ΔT é ΔS dividido por V, que é a velocidade, ou VM, né? Se você preferir, você bota aqui velocidade média.
Então, nesse caso aqui, o que acontece? Se você for calcular isso ao pé da letra, como está aqui, ó, eu só tenho velocidade, digamos assim, por blocos, né? Então, nesse caso, eu vou ter que calcular o T1, o T2 e o T3. Então, quem é T1? T1 vai ser o espaço, que é quanto? 60, dividido pela velocidade, que é 60. Ó. Então, 60 por 60. Vamos achar o valor de 1 hora. T2. T2 vai ser quem? Vai ser 100, que é o espaço, dividido por 50, que é a velocidade. Ó. 100 dividido por 50. No caso aqui vai dar 2 horas. E T3 vai ser 90 dividido por 45. No caso aqui, se eu dividir os dois, vai dar também 2 horas. Então, o tempo total agora, o ΔT que a gente está querendo, a gente vai ter que somar, ó, 1 hora, mais 2 horas e mais 2 horas. Ó. 1 mais 2 dá 3, mais 2 dá 5. Então, aqui o tempo total vai ser de 5 horas. Então, a velocidade média aqui, ó, no trajeto total, vai ser quem? ΔS sobre ΔT. Então, nesse caso aqui, ó, o ΔS vai ser 250 e o ΔT vai ser 5. Porque aqui, ó, é em tempo. E lembre-se, a unidade final vai ser em km por hora. Então, aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 250 dividido por 5, vai dar 50 km por hora. Essa aqui é a resposta. Mas eu também podia pedir para vocês calcularem em metro por segundo. Então, teria que pegar o 50, dividir, ó, 50 dividido por 3,6. Aí eu já tenho diretamente o cálculo para calcular, né? Vou até um redundante agora. O cálculo para calcular a transformação, já tudo junto e misturado, sem precisar se preocupar em transformar a unidade de espaço e a unidade de tempo. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente for pegar e dividir 50 por 50 dividido por 36, 3,6, isso vai dar 13,89 metros por segundo. Lá na calculadora vai dar 13,8888, um monte de 8. Mas como a gente está arredondando para duas casas decimal, ó, a gente vai olhar o último algarismo depois da segunda casa. Ó. Se esse algarismo aqui for maior que 4, então eu vou arredondar o da esquerda em uma unidade. Ó. Por isso que aqui passou de 88 para 89. Certo? Então essa aqui é a regra. Se o algarismo que eu for comparar passar de 4, for um valor maior que 4, eu arredondo da esquerda em uma unidade. Certo? Então a regra de arredondamento é essa. Pois bem, então, questão número 5. Na 5 a gente tem uma função horária. Se você se lembrar lá na função horária, ela é quem determina a equação do espaço. Então, ela é quem vai dizer por onde é que o móvel, seja lá qual for ele, um carro, um ônibus, um trem, a que instante ela vai estar em qual posição. Então, essa equação aqui vem lá do sorvete, né, que a gente já viu nas aulas, que a equação original é essa. S é igual a SO mais VT. Pode vir menos VT também aqui, certo? Então, mais ou menos, pode vir os dois valores. A diferença é que, se o movimento vier com isso aqui positivo, é porque está avançando a trajetória e o movimento é progressivo. Se aqui vier um negativo, é porque a velocidade é negativa e ele está com um movimento retrógrado ou regressivo na trajetória. Certo? Então, lembrando sua trajetória, ela é positiva para a direita e negativa para a esquerda. Certo? Então, aqui a gente tem uma função horária. S igual a 12 menos 3t, em que t é dado em horas e S em quilômetros, que descreve o movimento de um ponto material no determinado referencial. Os espaços S são medidos numa trajetória a partir de um marco zero. Ou seja, vai ter uma origem lá dos espaços, representando esse nome aqui, marco zero. Os instantes t são lidos no cronômetro. Com isso, você determine, letra A, o espaço inicial e a velocidade. Então, se a gente for analisar aqui, ó, for comparar termo a termo, então, o espaço inicial é sempre o número que está sozinho. Então, aqui ó, o espaço inicial vai ser quanto? 12. Então, S0, 12. 12 o quê? Quilômetros, ó, porque está dado em quilômetros.
E aí essa velocidade escalar? Nesse caso aqui vai ser menos 3, porque está negativa. E a velocidade sempre, ó, ela está colada do t. Ó. O valor que tiver aqui vai ser o valor da nossa velocidade. Então, menos 3 km por hora. Nesse caso, a gente já tem a ideia que aqui é uma função decrescente. Ó. Então, o gráfico, a reta vai começar mais ou menos nesse estilo aqui. Ó. Quando a gente for fazer o gráfico, ela começa em cima e termina em baixo, porque ela é decrescente. Então, nesse caso, a gente já sabe, né, que o movimento ele vai ser o quê? Retrógrado, porque a velocidade ela é menor do que zero. Na letra C, eu quero saber qual é o espaço com o valor do S quando t vale 2. Então, o que você vai fazer? Você vai repetir a função aqui, ó, S é igual a 12 menos 3t. E aí o que acontece? Eu vou ter que substituir esse t aqui, ó, por 2, que foi o valor que foi dado. Ó. Então, S é igual a 12 menos 3 vezes 2. Então, vai ficar 12 menos 2 vezes 3 vai dar 6. E 12 menos 6 também vai dar 6 aqui, ó. 6 o quê? 6 quilômetros. Não esqueça a unidade. Se esqueça a unidade, a questão está perdida. Na D, um instante agora, que é o valor de t, quando a posição for 8. Então, vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Vou repetir a equação que eu tenho, só que agora eu não vou mais substituir o t. Vou substituir agora o S, porque ele foi dado S aqui, ó. O espaço é 8. Então, aqui vai dar 8 igual a 12 menos 3t. Vou jogar o 3t para lá, ó, para igualar a equação. E para cá eu vou ficar com 12. Quando está mais 8, quando pular, menos 8. Então, 3t é igual a 4. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente for calcular o valor de t, t vai ser igual a 4 terços. Se a gente for dividir isso ao pé da letra, a gente vai achar o seguinte valor. 4 dividido por 3 vai dar 1,3. Então, dá aproximadamente 1,3 horas. Aí você pode dizer, professor, mas aqui, o que quer dizer 1,3 horas? Eu sei que é 1 hora. Então, não, vai ser 1 hora mais 0,3, ó, horas. Porque na hora que eu somar 1 mais 0,3 vai dar 1,3. Então, já sei que aqui é 1 hora e aqui vale quanto? Como eu quero dar em minutos aqui, né, o valor final, então é só multiplicar isso aqui por 60, ó. Então, ó, 0,3 vezes 60, isso vai dar 18. Então, 1,3 horas, que foi o valor que eu achei, me corresponde a 1 hora e 18 minutos, ó, que é a transformação usual. Você pega o valor e divide em duas partes, né? Pega o inteiro e depois o decimal e transforma o decimal, usando a tabelinha de conversão de unidades lá da parte do tempo. Então, aqui eu já achei que 1,3 horas é a mesma coisa de 1 hora e 18 minutos. E aqui na letra E, nesse caso aqui, o que vai acontecer? A gente vai usar, calcular um instante em que o móvel passa pela origem dos espaços, ó, que é o marco zero. Então, nesse caso, o S, ele vale 0. É como se fosse lá um ponto chamado zero que tem na trajetória. Ó. Então, aqui eu vou repetir de novo. S igual S0 mais VT, né, que é o valor que eu tenho lá. Só que a equação que eu tenho é essa. S é igual a 12 menos 3t. E o S agora vai valer 0. 0 vai ser igual a 12 menos 3t. Então, ó, vou inverter isso aqui, ó, para cá. Então, ó, 3t positivo é igual a 12. Perceba que aqui, o único que não pode dar negativo é o tempo. O tempo não pode ser negativo, certo? Então, por isso, se achar um valor negativo para o tempo, é porque tem alguma coisa errada aí. Então, o nosso t finalmente vai ser dado por 12 dividido por 3. Ó. Na hora que eu divido 12 por 3, aqui vai me dar 4 horas. Então, daqui a 4 horas ele passa no espaço 0. Como aqui está negativo, ele está vindo da direita para a esquerda. Ele está vindo nessa direção aqui. Ó. Ele está saindo lá do 12, né, que é o espaço inicial dele, e está caminhando para passar no 0. Então, após 4 horas, vai passar justamente aqui, ó, em cima do 0, que é a referência, ou também chamado de marco zero.
Na 6, a gente está trabalhando com as equações de movimento uniforme. Ou seja, eu vou dar duas equações para vocês manipularem ela. E eu quero saber duas coisas importantes. Qual é o espaço que os dois móveis vão se encontrar e quanto tempo demora esse encontro. Então aqui está dizendo o seguinte, ó. Dois móveis A e B percorrem a mesma trajetória e seus espaços são medidos a partir de uma origem comum. Suas funções horárias para ST, S dado em metros, ó, e T dado em segundos, então aqui vai estar no SI, definidas por, então ó, tem um S de A aqui, ó, e aqui eu tenho um S de B. Então eu quero que você determine justamente o instante do encontro e a posição do encontro. Então vamos desenhar isso aqui para ver como é que fica. Eu tenho um ponto A e tenho um ponto B. Tem algo saindo daqui para aquela direção e está saindo daquela direção para vir para A. Só que vamos analisar aqui, ó. O que está em A, ele está saindo da posição 10. Então aqui está saindo do 10, que é o espaço inicial dele, né, o S0. E está com a velocidade de 2 metros por segundo, ó. 2 metros por segundo é a velocidade. Então o S0 aqui, ó, é 10 metros. Eu vou só uma plaquinha lá marcando. E a velocidade aqui vai ser 2. Já quem está em B, que está vindo para A, ele começa no 40, ó, que é o espaço final dele. O espaço final do A e inicial do B, porque está vindo nessa direção. Então o espaço inicial aqui vai ser 40 metros. E a velocidade agora é menos 4, ó, porque ele está contra a trajetória. Menos 4 metros por segundo. Então, eu posso também dar esse esquema aqui, ó, para vocês montarem justamente as equações. Então, como a gente já tem as equações prontinhas, ó, isso aqui é só um esboço, um esquema, quando tiver para montar. Na letra a gente quer o instante de encontro. Mas para a gente achar o instante de encontro, a gente tem que saber que em algum momento A vai ser igual a B aqui, ó, a posição. Então, eu posso dizer que S de A tem que ser igual a S de B, como é a mesma posição. Então, mais quem é S de A? 10 mais 2T, ó, igual a B, que é 40 menos 4T. Arrumando isso, a gente vai deixar o 2T quietinho aqui. Vai jogar o menos 4 para cá, para ficar mais 4T, ó. O 40 fica onde ele está. E o 10 que está positivo, ó, quando eu deslocar ele para o outro lado, vai ficar negativo. Então, vai ficar 6T igual a 30. T vai ser igual a 30 dividido por 6. Nesse caso, 30 dividido por 6 vai dar 5. 5 o quê? Segundos. Então, já achei a resposta da letra A. Ó. Essa aqui é a letra A. Um instante vai ser dado em 5 segundos. Então, daqui a 5 segundos, os dois vão se encontrar. Um indo da esquerda para a direita e outro vindo da direita para a esquerda. E na letra B? Na letra B eu quero qual é a posição agora. Qual vai ser a plaquinha que vai estar lá marcando. Ó. Qual o valor que vai estar na plaquinha lá marcando esse espaço. Então eu posso pegar qualquer uma das duas equações, ó, e jogar o valor 5. E você vai perceber que qualquer uma delas vai dar o mesmo valor. Então vamos pegar esse de A aqui para saber quanto é que vai dar. Esse de A vai ser quem? 10 mais 2T. Ó. Então nesse caso vai dar 10 mais 2 vezes T. T vale 5, ó, que foi o que eu achei. Então vai ficar 2 vezes 5 dá 10. E 10 mais 10 vai dar 20. Vamos ver se está certo. Como é que a gente sabe? Vamos pegar B aqui, ó. E vamos fazer o mesmo cálculo. 40 menos 4T, ó. E no lugar desse Tzinho também eu vou jogar o valor 5. 40 menos 4 vezes 5. E perceba que sempre a gente vai fazer a multiplicação primeiro que a subtração. Multiplica para depois subtrair ou somar. Então aqui vai ficar, ó, 4 vezes 5, 20. 40 menos 20 também vai dar 20, ó. Agora eu sei que está certo. Por quê? Porque ó, as duas equações me deram o mesmo valor. Então lá na plaquinha vai estar o valor de 20 metros, que é o ponto de encontro dos dois. Já no 7, eu quero montar agora as equações para fazer a mesma coisa. Ó. Dois móveis P1 e P2 caminham na mesma trajetória. Então, um está indo da esquerda para a direita e o outro da direita para a esquerda.
Na figura indicamos os sentidos, né, que tá esse sentido que eu acabei de falar, e as posições no instante em que se aciona o cronômetro, t igual a 0, que é o tempo inicial. Então perceba que o espaço desse fulano aqui, ó, desse P1, é 15, que é o espaço inicial dele. E o espaço inicial do P2 ó, vai ser o 45, porque ele está começando do 45. E as velocidades foi dado aqui, ó. A velocidade de P1 vai ser 20 e a velocidade de P2 vai ser 10. Determine o instante e a posição de encontro dos móveis. Então, ó, S é igual a S0 mais VT. Então, ó, quem é S de P1? Espaço inicial de P1, 15. Então, bota 15 aqui, ó. Velocidade de P1, 20. Então, mais 20t. SP2. Espaço inicial, 45. Como está contra a trajetória? Menos 10, ó. 10t. Então, agora eu montei as duas equações, ó. E com elas agora eu vou resolver a questão. Então, ó, se SP1 for igual a SP2, é porque eles vão se encontrar no mesmo espaço. Mas quem são eles? 15 mais 20t igual a 45 menos 10t. Então, vou deixar o 20 quieto aqui, ó. Vou jogar esse menos 10 para cá. Então, vai ficar mais 10. E esse 45 que tá ali, ó, vamos deixar ele quieto. E agora que tá mais 15, quando pular vai ficar menos 15. Então, ó, 20t mais 10t vai dar 30t. Igual 45 menos 15 também vai dar 30, ó. Então, o tempo vai ser igual a 30 dividido por 30. Nesse caso vai dar um Q em 1 segundo, ó. Então, vai ser muito rápido esse encontro. Em 1 segundo, eles vão se encontrar na trajetória. E qual é o espaço que eles vão se encontrar? Então, a gente pode pegar as equações e substituir, ó. Então, ó, SP1. E lembrando, tem que dar o mesmo valor em ambas elas. 15 mais 20 vezes 1. 20 vezes 1 dá 20. 20 mais 15 dá 35. 35 o quê? Metros. SP2, 45 menos 10 vezes 1. 10 vezes 1 dá 10. 45 menos 10 vai dar 35 também. Então, o tempo vai ser de 1 segundo e o espaço vai ser 35. Então, o 35 vai ficar mais ou menos aqui, ó. Aqui vai ficar o 35, que vai ser o ponto de encontro dos dois, em que P1 vai se encontrar com P2. O exercício 8, a gente tem uma função horária, né? Aí, pronta. E eu quero calcular o gráfico. Esboço de diagrama, espaço pelo tempo, da seguinte função. Então, a gente tem uma funçãozinha, ó. Então, e lembrando que a gente tem que pegar valores de t positivos, ó. Os valores de t tem que ser sempre positivos, porque essa é a condição aqui da questão. Então, a primeira coisa, a gente vai montar o gráfico. O gráfico é aquele lá, ó, que vai ficar assim, ó. Os dois eixos. No eixo do X aqui fica tempo. Como está no SI, o tempo é dado em segundos. Porque aqui está dizendo, ó, eles estão no SI. E o espaço aqui em cima, ó, vai ter que estar em metros. Beleza. E aí o que vai acontecer? Nós sabemos que da equação a gente já tem o quê? O espaço inicial, ó, dele, que é 50, S0. E aqui a gente tem a velocidade dele, ó, que é menos 30. Velocidade menor que zero, então o movimento é regressivo. Então a reta vai começar em cima e terminar em baixo. E aí o que a gente faz? A gente vai ter que fazer valores aqui, ó. Valores para o tempo e valores para achar o espaço. Então vamos pegar só três valores aqui, ó. 0, 1 e 2. Então a gente vai ter que substituir aqui nos valores, ó. Então vamos lá. Quem vai ser o valor de S? S vai ser 50 menos 30 vezes 0. 30 vezes 0 dá 0. 50 menos 0 dá 50. Então, opa, já achei o primeiro valor aqui, ó. Para ter igual a 0, né? Quando ele está na origem da equação aqui, ó, do sistema cartesiano, ele vai começar em 50. Então, 50 está bem aqui em cima.
Depois, se t for igual a 1, 50 menos 30 vezes 1. Então, 30 vezes 1 dá 30. 50 menos 30 vai dar 20. Então, 1 aqui, ó. Vamos lá, 40, 30, 20. 20 aqui, ó. Agora, como eu não vou estar zerado, aí eu sei que tá pra cá, ó, então vamos juntar aqui os dois, ó. Vou passar um pontinho aqui, ó. E vamos jogar mais um valor aqui, só pra gente ver o que vai acontecer com a reta. Então, vai ficar 50 menos 30 vezes 2, ó. 2 vezes 30 dá 60. E perceba agora que o 60 é maior que o 50. O 50 está positivo e o 60 está negativo. Então o resultado vai ser negativo. Por quê? Se for um positivo e um negativo, do maior eu tiro o menor. 60 menos 50 dá 10. E o sinal que ele vai receber vai ser o sinal sempre do maior, que no caso é 60, que está negativo. Então menos 10. Então você vai marcar aqui o 2, ó. E o menos 10 vai ficar bem aqui abaixo, ó. Mais ou menos aqui, ó. Menos 10. Então, ó, se eu for traçar uma reta aqui, ó, vai ficar um pouquinho torta, mas vocês traçam aí bonitinho, ó. Vai começar no 50, passa por esse aqui, ó, e passa por esse aqui embaixo, ó. Então, o esboço gráfico é esse aqui. Ele tem que passar pelos pontos que eu tô colocando aí. Certo? Então, faça a tabela. Não, primeira coisa, vai se fazer a tabela. Na tabela eu tenho que olhar quais são os valores que eu vou pegar. Então, pegue valores pequenos e fáceis de fazer as contas, como foi isso aqui, ó, que eu peguei 0, 1 e 2. Pode pegar menos 1, menos 2. Não vai fazer muita diferença não. Só a posição que você não pode errar. E para depois juntar no gráfico, ó, e montar essa retinha aqui, bonitinha, ó, passando pelos pontos que eu tenho. Já na questão 9, é para você calcular a distância dado um gráfico. E lá na questão a gente pode calcular de duas formas diferentes. Pela fórmula ou usando geometria. Então diz o seguinte, ó. Um gato, ele caminha no quintal em movimento retilíneo. A sua trajetória no decorrer do tempo está relacionada no gráfico ao lado. Se o gato continuar andando no mesmo ritmo, em linha reta, até o instante 15 segundos. Então você imagina que tem um 15 aqui na frente, ó. Tem um 15 segundos aqui. Eu quero saber, calcule a distância total percorrida por ele desde t igual a 0. Ou seja, t igual a 0 até 15. Ó. Então, essa aqui é a distância que eu vou ter que calcular para mim. Então, primeira coisa, a gente tem que calcular quem? A velocidade, que a gente não tem a velocidade. Mas a gente sabe que ele vai começar no S0, né? Que ele começa aqui, ó. No 1. E o espaço final dele a gente vai ter que achar aqui, ó. No caso, como a gente não tem, vai pegar só o valor positivo que está aqui. Então, ó, o espaço vai percorrer vai ser isso aqui, ó. Vai sair do 1 e chegar no 4. Então, vamos lá. Então, a velocidade que eu estou precisando calcular vai ser o ΔS sobre o ΔT. Então, aqui, ó, ΔS vai ser quem? ΔS vai ser o espaço final menos o inicial. Sobre T final menos T inicial. Então, lá, S final, 4, menos o inicial, que é 1, sobre o tempo final. Como aqui eu tenho só até o 9 o gráfico, ó, o 15 não está valendo ainda, vou pegar só o 9 aqui, ó. Menos o tempo inicial, que foi quanto? 0. Ó. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? 4 menos 1 dá 3. E aqui dá 9 menos 0 dá 9, ó. Posso simplificar tudo por 3 em cima e 3 embaixo, ó. Então vai dar 1/3. 1/3 de quê? De metro por segundo, ó. Como vai dar uma dízima periódica, então deixa como fração mesmo, certo? Para ficar mais fácil para vocês calcularem as coisas. Então agora eu vou montar a nossa equaçãozinha, ó. S é igual a S0 mais VT. Por que VT? Porque esse valor aqui, ó, que eu achei, 1/3, ele é maior do que 0. Então, ele é um movimento progressivo. O gráfico começa embaixo e vai subindo, ó, porque a velocidade ela é maior que 0, ou seja, ela é positiva. Então, aqui a gente tem S é igual ao S0 ali, que é 1, mais a velocidade que eu achei, que é 1/3, vezes o T, ó. Então, essa aqui é a equação do movimento uniforme, ó. Então, essa equação é para dizer justamente que é essa reta vermelha. Essa reta vermelha é representada por essa equação aqui.
E agora eu quero saber, ó, quando chega no instante 15 segundos, o que é que vai acontecer? Então, eu sei que se eu for colocar um valor mais alto, né? A gente for calcular isso ao pé da letra, nós vamos ter o seguinte caso. Se a gente for calcular agora para o tempo igual a zero, né? Que é o primeiro tempo que tem aqui, ó. Para t igual a zero. Qual vai ser o valor de S? Então vai ser 1 mais 1/3 vezes 0. Então 1/3 vezes 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. Então aqui vai dar 1 metro. Ó. E agora eu vou calcular para 15, ó, que foi o projeto completo que ele tem. Ó. Então para t igual a 15, eu vou ter 1 mais 1/3 vezes 15. Então vai ficar, ó, 1 vezes 15 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 mais 1 vai dar 6, ó. Então ele caminhou do metro primeiro, da posição 1 até a posição 6, ó. Então quer dizer que o 15 aqui, ó, que está representando, a gente calculou agora, ele vai pegar um valor bem aqui em cima, ó, onde essa reta vai passar, que aqui correspondia ao valor 6, ó. Então agora eu posso calcular a distância total que ele percorreu. Como? Só subtraindo, ó. Então vai ser 6 menos 1. 5 metros. Outra forma de fazer é você usando geometria. Acho que eu vou apagar isso aqui. Não, acho que dá para fazer ali. Vou fazer de uma cor vermelha. Usando geometria, ó. Se a gente for olhar direitinho, o espaço que vai percorrer aqui, ó, ou no caso, se a gente fosse calcular aqui, geometricamente, a gente só teria que calcular esse espaçamento aqui em cima, ó. Mas aí teria que ter dedução, talvez vai ficar mais complicado. Então, melhor essa forma aqui que é mais fácil, certo? Porque eu vou fazer uma estimativa aqui, chamado extrapolação. Extrapolação. Que vocês vão ver lá quando estiver vendo estatística. Vocês vão ver o que é uma extrapolação. Que é passar de um limite dado um valor não limitante, né? Ele é um valor acima do limite. Mas se eu quisesse calcular, por exemplo, a velocidade aqui, ó, eu também não poderia, porque eu só tenho diretamente o que? O valor de espaço aqui, ó, e o valor do tempo aqui embaixo. Aí foi o que eu fiz aqui. Certo? Então, base, calcula logo a velocidade, para depois achar a fórmula e depois fazer a continha para achar qual foi o espaço total que ele percorreu. Certo? Então, essa aí era um pouquinho mais chata, mas tem uma lógicazinha. A questão 10, ela vem com o seguinte, ó. Eu venho com um gráfico todo meio bagunçado. E eu quero calcular a velocidade média no intervalo de 0 a 10 segundos, então 0 até 10. Do movimento apresentado pelo seguinte diagrama. Então eu vou ter aí V por T. Agora é um gráfico de velocidade agora que ela começa a variar em intervalos pequenos, ó. Por exemplo, de 0 a 2, ela fica valendo 15, ó. Então nesse espaço aqui, ó, 15. Nesse espaço aqui, ó, como ele não tem altura, é 0, porque está na linha do 0. Aqui, ó, ele está variando para menos 15, ele está freando. E aqui ele começa de novo a aumentar, ó. Então, para achar essa velocidade aqui, a gente vai ter que calcular algumas coisinhas. Por exemplo, a área de cada figurinha. Como essa figurinha que a gente tem aqui, ó, vão ser sempre retângulos, ó, no caso, a área do retângulo é quem? A área de um retângulo é base vezes altura, ó, lá da geometria plana. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui, vamos chamar aqui de 1, aqui de 2, aqui de 3 e aqui de 4. Então, tem 4 pedacinhos de reta, então cada pedacinho a gente vai chamar de 1. Então, ó, em 1, o que é que vai acontecer? Então, no caso aí, o espaço, né? O ΔS
vai ser o Vm vezes o ΔT. Então, no caso, o Vm justamente é a altura, ó. E o ΔT é a base. Então, vai ficar 15 vezes 2, ó. 15 vezes 2, que dá 30. 30 metros ele percorreu. Para 2, o que vai acontecer? 2 está em cima da reta, ó. Então ele não variou nada. Ó, a velocidade é zero. Se é zero, o espaço também é zero. Para 3. Para 3 tem esse espaço aqui embaixo. Então eu vou ter velocidade menos 15. Então, ΔS vai ser quem? Menos 15 vezes a altura aqui, ó. 8 menos 4 dá 4. Então, 15 vezes 4 vai dar 60, como dá negativo. Menos 60. E o 4? No 4 a gente tem, ó, a base de 8 até 10. Então aqui vai ficar 10 menos 8 dá 2. Então ΔS aqui vai ser 2. E a velocidade é a altura, ó. A altura, essa altura aqui, ó, 30. Então, ó, 30. 2 vezes 30 vai dar 60. Vamos imaginar isso aqui na trajetória, como é que fica, ó. A trajetória tá aqui, então vamos lá. Ele começa no 30, né? A gente começa no 30. Depois ele não percorre mais nada, ele para. Chegou no 30, parou. Depois, menos 60, então ele voltou 60 para cá, ó. Aí depois andou mais 60. Então você vai ver que ele parou no 30 de novo. Vamos ver se isso é verdade. Se a gente for calcular o espaço, quem seria o espaço? Seria a soma de todos os espaços aqui, ó. O espaço que eu quero vai ser ΔS1 mais ΔS2 mais ΔS3 mais ΔS4. Então você que somar, ó, 30 mais 0 menos 60 e mais 60. Olha só, menos 60 mais 60 são simétricos, então vamos cortar isso com esse, vai dar 0. O 0 cai fora, sobrou quem? 30. Então, ó, tenho 30 metros, que foi o que a gente calculou aqui no gráfico, ó. Então bateu um com o outro. Só que eu quero o quê? Eu quero a velocidade média, ó, no intervalo de 0 a 10. Então, de 0 a 10 pode percorrer quanto? 10. Então, a velocidade média que eu quero vai ser o ΔS, que eu achei agora que é 30, sobre o tempo, que é 10 menos 0, 10. Então, corta 0 com 0, 3 dividido por 1 vai dar 3 metros por segundo. É o valor. Legal. Certo? Então, pessoal, aqui eu fiz a nossa lista de exercício, né? Completinha aí para vocês refazerem ela, para estarem para a prova. E aí, pessoal, agora para a gente finalizar, eu tinha deixado algumas questõezinhas extras para a gente fazer esse caso nesse tempo. Que é a primeira parte, né, que a gente viu. Então só voltar aqui o slide. Que é com relação às conversões de unidade, né? Que a gente teria que transformar os detalhes, né? A gente tem que pegar cada pedacinho desse e fazer a conversão. Mas aí vai ficar como tarefa para vocês fazerem essas aqui, ó, essas conversõezinhas de unidade, que a gente vai corrigir depois, junto com essa aqui, ó, de notação científica para vocês fazerem, né? Vai ficar um exercíciozinho também para vocês fazerem. E algumas questõezinhas aqui básicas, ó, só para conceituar o que é velocidade e o que é transformação de unidades. Certo? Então, vocês tentem fazer para a nossa aula, próxima aula de dúvidas. Certo, pessoal? Então, ficamos por aqui com esse exercício para vocês fazerem. Vocês podem voltar aí o vídeo para refazer as questões. E aí,
a gente volta a se encontrar para fazer mais uma aulinha sobre o conteúdo, ok? Então, um abraço em todos e até a próxima.